Gente, vamos agora para uma vida mais hardcore, heavy metal, tá? É seguinte, acho que estou em uma época em que se mandavam pessoas para sacrifício. E eu sou o mandante. É como se eu sentisse o poder e eu fosse o dono de qualquer razão. Antes estava confuso. Eu estava vendo como se fosse uma pessoa maquiavélica em um lugar meio escuro, meio acobreado, que parecia Caverna dos Dragões. Agora estou me sentindo presa, do pescoço e braços presos. Então, olha só, nesse primeiro momento, o que eu tenho para dizer para vocês, porque eu lembro bem também. Eu senti uma arrogância, uma sensação de poder, de prepotência, de ser realmente alguém muito poderoso. E aí a terapeuta pergunta, e o que acontece? Eu ainda não sei. As pessoas são jogadas ali, presas como múmias, uma coisa esquisita. Aí o tempo vai passando, né? É como se eu não conseguisse ver direito. Eu sinto desconforto por não conseguir ver. Me sinto presa, como se eu não pudesse ficar presa, porque quem tem o poder sou eu. Veja bem. Aí o tempo vai passando. Eu tenho a sensação que eu fiz muita merda mesmo, mas ainda bem que eu não consigo ver. Eu me sinto imóvel agora. Então eles sabem, né? Os nossos mentores têm... E isso é outra coisa que eu quero dizer para vocês. Não fiquem com medo de acessar uma vida puxada, onde você foi o algoz, porque os seus mentores, como é uma técnica espiritual, eles vão ter todo o cuidado para você, né? Se eles te permitirem ver tal como foi, você vai ter um propósito e é porque você está pronto para ver, tá? Agora, como foi esse caso? Não faço a menor ideia, era um lugar super esquisito, uma coisa que eu nunca vi na minha vida, enfim, ficava tentando achar referências aqui palpáveis para que a terapeuta pudesse entender o que eu estava vendo e não estava encontrando referência. Que na verdade não tinha nada a ver com Caverna dos Dragões. Eu falei para ela poder entender mais ou menos o que era. Mas era um lugar cheio de cobre em volta, escuro, nefasto, enfim. O tempo vai passando e tal, né? Acho que eu não estou com uma sensação pesada, mas não. Era como se eu fosse muito cruel. Eu tenho a sensação que estou imobilizado no umbral. Se é que aquilo tudo que eu vi não era no umbral também, em um lugar escuro. E eu falo assim, meu pai, me tira daqui por favor. E eu fico muito tempo lá, até eu ficar bem cansado. Eu já vejo uma luz, eu tô cansada. Esse anjo me leva para a luz. Tanto tempo que eu passei na escuridão. Tanto tempo. Aí eu sorrio e falo, estou indo, ele está me levando para a luz. Olha, não preciso nem dizer, né, que eu falei umbral, porque para os espíritas, para a gente também que é espiritualista, fica mais fácil. Mas um lugar ali que era no astral, né, que a minha consciência foi, enfim, por ter feito muitas besteiras, né, acabei indo para um lugar e fiquei imobilizada lá por muito tempo, sabe-se lá quanto tempo. E assim, duas coisas. Uma, para desbloquear lados escuros meus ligados a realmente a poder, mau uso do poder, né, uma tendência à arrogância, esse tipo de coisa é desbloqueado aqui, né? A parte consciencial, do tipo assim, cuida, porque a gente tem que estar sempre vigilante para não entrar nesses lugares de consciência de novo. E a outra é para eu poder ter um entendimento do umbral, né? Eu lembro que aqui eu fiquei muito reflexiva sobre o que era um umbral. E veja bem o que o meu mentor falou. Falou que o umbral é um lugar de amor, feito por amor. Foi feito para tirar os filhos da ignorância. Foi feito pela própria consciência humana. Não alimente o umbral dentro de si e não irás para o umbral. E não tenhas medo. Segue firme no amor. Use sua potência para a luz, primeiro dentro de si. E ele me coloca com tranquilidade, com calma, em uma maca, em uma cama. E eu preciso passar por um período de tratamento longo. Eu fico com medo de voltar para lá. Por isso que eu estou me sentindo assim, um pouco sedada, como se eu não pudesse me mexer.
eu era muito dura. Eu era um homem, mas parece que eu tô vivendo agora isso tudo. Era como se fosse ali no momento real. Essa é a vida. Essa é a vida que se vive na escuridão. Essa é a vida. Olha, desculpa aí, mas não saiu certo essa frase, eu não sei o que significa. Eu sinto que algumas conexões estão sendo desfeitas, conexões de lá sendo desfeitas em momento real, como se estivesse passando por uma cirurgia, uma coisa assim. E eu permito, porque a gente tem que permitir, né, gente? Senão não acontece. E aí vem algumas frases assim: andar na luz é uma decisão, não há espaço para dúvida. Seja firme, firme na luz. E aí eu começo a sentir um pouco de gratidão por terem me resgatado. Gratidão por terem me perdoado. Mas me avisam que tem consequências, que hoje eu sinto com padrões de medo, raiva e culpa. Veja bem, gente, eu venho desse lugar, né? Um lugar comum, que todo mundo já entrou em algum lugar assim em algum momento. Então as consequências vêm, porque são padrões que a gente escolheu, a gente usou o nosso livre-arbítrio. Então vem ali medo, raiva e culpa que eu estou tratando até hoje. Que juntos vamos liberando um caminho. São marcas. Eu sinto, eu compreendo. E o que mais eles dizem? Ela pergunta. Não há do que se envergonhar quando se anda na luz. Não há o que temer quando se tem amor. Não há do que se defender quando se tem compaixão. Eu fiquei bastante tempo em tratamento. E aí eles dizem, estamos contigo, você nunca está sozinha. Eu tenho alguns sintomas hoje físicos, tipo taquicardia, estas coisas que eu sempre me pergunto de onde vem. E eu acho que estou fazendo algum tipo de associação agora aqui. Eu tenho um medo de errar muito grande, tudo conectado com esse passado. Eu estou recebendo um pouco de clareza, um pouco de seriedade também. E o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e o tempo passando. Ainda estou recebendo agora. Parece que tem uma mão na minha coroa e uma outra corrente de energia vindo pelos meus pés e passando pelo meu corpo e me levando. Aí o mentor diz, abrace o seu caminho com amor. E para não dizer que eu não cheguei no ponto ótimo, que é o que a gente chama quando é para finalizar a regressão, ele mostra que eu fiquei um tempo trabalhando no astral em salas com computadores e outras pessoas. Aí ele diz, em busca da compreensão, porque eu sempre precisei de compreensão e entendimento, ou seja, eu sempre fui racional, meu espírito sempre precisou compreender. E ele falou mais uma coisa, quando você sente medo, achando que são os obsessores, muitas vezes somos nós, e você não permite. E ao invés de achar que são os obsessores, se abra para a gente trabalhar. A sua espiritualidade quer trabalhar e você não deixa. Tomei aí uma puxada de orelha, né? Porque nessa época eu estava descobrindo a mediunidade, descobrindo essas coisas e eu sempre tive muito medo, né? Então ele aqui me avisou, ó, você tá com medo de bobeira, porque a gente tá fazendo contato e você tá achando que... Por que você primeiro acha que são os obsessores, né? Por que você não conta que esses fenômenos também podem ser da luz, essas sensações e coisa e tal, né? Aí ela pergunta, mais alguma orientação? Não, por enquanto é só. Olha só, esses sintomas físicos, tipo taquicardia, essas coisas que eu sempre me pergunto de onde vem, passaram, tá? Eu sempre tinha um específico que era, antes de eu sair de casa, sempre quando eu ia sair de casa para fazer alguma coisa, sentia um aperto no coração, como se não fosse certo sair de casa, ou como se ficasse uma angústia, e isso passou também. Então, são esses tratamentos que eles fazem em tempo real, tá bom? Espero que esteja ajudando. Vamos lá.